E aí galera, beleza? Eu sou o Anderson. Eu vou gravar um vídeo aqui que eu acho interessante sobre como fazer brush com textura de lápis, que eu aprendi há pouco tempo. Eu achei muito interessante isso, essa dica que passaram para mim. E eu vou estar colocando até como arquivo para minha futura consulta, né? Você pode começar escolhendo qualquer pincel aqui de dureza normal, qualquer um comum, né? Você pode vir aqui mesmo, escolha um pincel comum, tá? Pincel que ele tem um traço comum. Aqui eu estou usando a tablet, então ele tem o controle de pressão, mas eu vou mostrar a configuração para vocês como é que funciona isso daqui. Você vai vir aqui na configuração dele, você vai colocar, o primeiro que você tem que colocar é o Shape Dynamics, porque é ele que já vai habilitar a questão de você ter, né, esse shape de começar mais fino, ter a simulação de pressão mesmo. Às vezes o pessoal pergunta, né, pô, eu coloquei o Shape Dynamics aqui, mas ele não está habilitando. Então fica atento a esse botão aqui em cima, porque mesmo ele está lá selecionado, mas ele não está, certo? Assim, na hora prática. Quando você habilita esse botão, aí ele fica, ó, né, com essa dinâmica. Então a primeira coisa que você coloca é o Shape Dynamics. Depois disso você pode colocar aqui o Transfer. Esse Transfer, aqui eu habilito ele na Pen Pressure, tá? Que é para justamente a pressão do pincel. Pode deixar em 0 mesmo, porque ele não vai, para não criar não ficar tão duro, tá? A transição dele. Ele fica, esse que está logo abaixo do Flow Editor, tá? Depois dele, eu acho que o que é interessante, normalmente o pessoal coloca a textura. Que a textura que eu aprendi é que é o que realmente vai dar a característica do lápis, né? O que é importante aqui, ó? Você colocar essa textura, tá? Aqui nesse primeiro quadradinho aqui em cima, a textura mais achurada aqui, e você inverter, porque senão quando ele está natural, é como se ele desse mais ênfase ao positivo do pincel. Então quando você inverte, a achura seria a parte, como se fossem os buracos, né, os poros, ali vira poro, tá? A escala, um número interessante, colocar entre 18 e 20 aqui mais ou menos, eu deixei no 18 mesmo, que foi sugerido, eu achei bastante interessante. O brightness, em torno de menos 100, deixei menos 100 redondinho, também ficou bastante interessante. Contraste 11. Essa caixinha, se não tiver selecionada, coloca ela que ele ajuda a suavizar um pouco as beiras, tá? E ele habilita algumas outras opções aqui para baixo. O modo é uma coisa que tem que ficar atento, tá, gente? Que você coloca no modo Subtract, porque ele vai subtrair o peso do pincel e ele vai justamente habilitar aquela textura que foi falado. E aqui eu também ligo o controle de pressão, tá? Porque senão ele não vai habilitar. Na profundidade eu deixei 100% mesmo, para poder gerar a mesma textura. Quanto você tira a profundidade, ele fica mais liso, o pincel. O Depth Medium em torno de uns 80%. Eu deixo em torno de 79%, que eu achei que ficou uma textura interessante, tá? Observa lá embaixo como vai mudando. Entre 78 e 79 eu achei que ficou uma textura já bem interessante. O de baixo, o Jitter, você pode deixar 0 mesmo. E uma coisa que vai ajudar bastante é habilitar o Noise, tá? O Noise é ruído. Esse aqui ele não tem painel de controle, tá? É só habilita ou desabilita. O Noise, ele ajuda a intensificar um pouquinho mais essa questão de textura. E aí isso daqui tá pronto. Você vai ter mais ou menos essa textura, tá? Do pincel. Então, quando você for riscar, ó, tá vendo que ele gerou uma textura que ele parece papel canson, né? Ó. E conforme você vai sobrepondo, ele vai ficando mais escuro, ó. Você tem o controle de pressão sobre ele e é isso. Você vai ter, ele vai simular mais ou menos a textura de um lápis. Conforme você mais aperta também, ele vai ficando mais escuro, tá?
Ele, além de engrossar a ponta, ele vai ficar mais escuro. É exatamente como um lápis mesmo. Se você apertar, ele vai gastar mais, vai acabar saindo um traço mais grosso e mais escuro. Se você passar mais leve, a ponta dele vai se permanecer e vai sair mais claro ao mesmo tempo. Então ele cria essa dinâmica. Tá? Então para esquetear aí, para fazer um traço mais próximo do lápis, coisa do tipo, acredito que esse vai funcionar bem. Para mim, eu achei espetacular, gostei bastante de ter aprendido essa técnica nova aqui. Então, é isso. Beleza? Um abraço para todo mundo e a gente fica por aqui.